Ela afeta milhões de pessoas no Brasil, causando dores crônicas e cansaço extremo. Mas afinal, o que é a fibromialgia? Especialista responde às principais dúvidas sobre a condição que ainda gera muitas perguntas. A fibromialgia é uma síndrome reumatológica que desafia médicos e pacientes por não apresentar alterações visíveis em exames. Para esclarecer, conversamos com especialistas sobre os principais pontos da doença. Fibromialgia é uma doença de diagnóstico recente. Ela foi reconhecida como doença pela OMS em 1993. Então, ainda é uma doença pouco conhecida, pouco divulgada, mas muito importante, porque gera um comprometimento da qualidade de vida das pessoas. A fibromialgia é a síndrome da dor e da fadiga crônico. Então, o paciente ele tem dor no corpo todo, literalmente, muscular, artralgias, que é nas juntas, né, dores de cabeça, sintomas cognitivos como perda de memória, dificuldade de concentração, alteração do sono, e tudo isso compromete muito a qualidade de vida desses pacientes. A fibromialgia, ela tem uma etiologia multifatorial, são várias causas. A principal causa é a genética, então há uma predisposição genética para isso. A gente tem ainda fatores emocionais e ambientais, como por exemplo, após alguma infecção, como o Covid, após algum trauma intenso, físico, ou até um estresse mesmo, um quadro depressivo, pode ser um gatilho para desencadear, e também alterações dos neurotransmissores cerebrais, ou seja, o paciente ele tem uma alteração da noradrenalina, da serotonina, da dopamina, e isso desregula a sensibilidade da dor, então ele começa a sentir mais dor do que o habitual. Mas é uma doença clínica, o diagnóstico é de exclusão. Infelizmente, não há um exame que possa ser feito para a gente fechar o diagnóstico de fibromialgia. Ele é um diagnóstico de exclusão. Eu preciso investigar todas as outras patologias que cursam com dores crônicas, como, por exemplo, hipotireoidismo, hipovitaminose D, doenças inflamatórias autoimunes como artrite reumatoide, lúpus, Sjögren. Então, após descartar tudo isso, a gente vai preencher critérios considerando a dor do paciente, os locais onde ele tem dor e o comprometimento da qualidade de vida, e a partir disso a gente gera um índice onde nós vamos fechar esse diagnóstico clínico. Além do tratamento médico, o suporte emocional e o acolhimento familiar também faz diferença no enfrentamento da fibromialgia, uma condição que vai muito além da dor física. O tratamento hoje mais eficaz, que eu falo muito com os meus pacientes, que garante assim, o sucesso, é a atividade física. Então, o tratamento não medicamentoso é o principal, atividade física regular, com frequência, de preferência aumentando progressivamente a carga, a intensidade, até que o paciente não precise nem de medicações para controlar a sua doença. Além da atividade física, a gente tem também terapias, né, cognitivo-comportamental ou acompanhamento psicológico. Pode ser usadas técnicas de relaxamento, acupuntura, que ajudam ali como adjuvantes. E o tratamento medicamentoso, a gente tem como primeira linha antidepressivos, como a duloxetina, que infelizmente não temos na farmacinha popular, né? Não está na farmácia do SUS. É uma medicação com um custo aí aproximado de R$100, R$150 por mês, e que é a nossa primeira opção. Mas temos outros, como a amitriptilina, que tem na farmacinha, que, né, é mais fácil de lidar, mas nem sempre o paciente vai ter uma boa tolerância e resposta. Temos ainda medicamentos como anticonvulsivantes, que é a pregabalina ou a gabapentina, que eles fazem um controle de dor crônica. A gabapentina a gente tem na farmácia de alto custo por meio de um formulário de LME preenchido pelo médico durante a consulta. Infelizmente, é uma doença crônica, então ela não tem cura, ela tem controle, né? E o controle é através dessas medidas que eu falei, e a parte do emocional e do apoio psicológico é fundamental. Por quê? Porque o estresse e a ansiedade, a depressão, eles podem tanto piorar a fibro quanto desencadear. Então, a pessoa tendo um suporte psicológico vai ajudá-la a enfrentar melhor as dificuldades do dia a dia. E, principalmente, conscientizar a população para que essa doença não seja estigmatizada, para que as pessoas não enxerguem os pacientes como se fosse com frescura, com mania, você não tem nada porque eu não estou vendo. A fibromialgia a gente não vê, né? Mas o paciente sente muita dor, tem muito comprometimento, então não é frescura, a gente precisa ter mais empatia por essas pessoas. Aqui no Uniatenas a gente conta com o nosso Hospital Universitário de Ensino, né, que é o nosso UNA. Lá nós temos diversas especialidades e contamos com a reumatologia. Então, a reumatologia é a área especialista para tratar pacientes com fibromialgia. Nós temos 2 especialistas diferentes atendendo na reumatologia, tanto particular quanto convênios e também pelo Convales, que é o do SUS. O paciente fazendo o encaminhamento no seu PSF de origem, ele consegue agendar para reumatologia aqui com a gente.
Muito bem, Daiane, obrigado pela participação e volte mais vezes aqui para tirar as dúvidas, né, dos nossos telespectadores. Daiane participou aí na semana passada sobre uma audiência pública relacionada ao tema fibromialgia, que atinge muitas pessoas, doença silenciosa e muitas vezes pouco falada, pouco ouvida aí porque tem ela, mas vamos ter mais empatia com quem tem fibromialgia e ver aí com outro olhar aí que aconteça aí a lei, que a lei passe e que vire realmente aí uma realidade para essas pessoas, que elas se sintam amparadas mediante tudo que já sofrem, principalmente nessa época do frio, que é muito desgastante para elas.